Glória a Deus. Vocês estão bem, meus irmãos? Um diazinho chuvoso. Bom para fazer o quê? Para vir para o culto. Quem falou dormir? Não, bom para vir para o culto. Dia chovendo assim, gostoso. Momento bom. Glória a Deus que vocês estão aqui. Jesus fica muito mais feliz do que eu pela presença de vocês. Eu queria começar já esse culto, a gente, obviamente, orando, né? Vamos entregar esse momento a Deus, pedir para que Deus fale aos nossos corações. Curva sua cabeça aí no seu lugar, coloque o seu coração diante de Deus. Peça para que Ele acalme seu coração, a sua mente. Oh Jesus, nós te adoramos, Pai. Te damos honra, te damos glória, te damos louvor e adoração neste momento, Senhor. Queremos colocar esse culto diante do Senhor, pedindo para que a presença do Espírito Santo neste momento seja tão palpável, Senhor, que nós possamos sair daqui completamente diferente de como nós entramos. Senhor, que esse culto venha nos transformar, Senhor, mudar a nossa mente, o nosso coração, as nossas atitudes, porque o Senhor é digno, Pai, o Senhor é digno de filhos obedientes, Pai. O Senhor é digno de pessoas que de fato adoram o Senhor em espírito e em verdade. Que esse culto, Senhor, seja um culto memorável em nossas vidas, que a transformação comece através de nós e que alcance, Senhor, a cidade de Santana de Parnaíba por completo. Que o amor do Senhor, que a sua graça alcance cada pessoa, aquelas que não o conhecem ainda e aqueles que um dia andaram com o Senhor, mas que estão afastados. Que o amor do Senhor o alcance através das nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Eu queria pedir para vocês abrirem comigo o livro de Êxodo, capítulo 32. Nós vamos ler aqui do verso 15 ao verso 19. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, então é fácil de achar, né? Passou Gênesis, já vem Êxodo. Êxodo 32, 15, 19. Se você não está com a sua Bíblia, se você não encontrou, você pode acompanhar aqui na tela com a gente, tá? Eu vou ler aqui com vocês. A palavra de Deus diz assim: Moisés desceu do monte, carregando as 2 placas de pedra com os mandamentos escritos dos 2 lados de cada pedra. Então Moisés, ele estava com 2 pedras, 2 placas de pedras, né? Algumas versões dizem tábua, mas tábua a gente já remete à madeira, né? Então vamos falar 2 placas, 2 folhas de pedra. Cada uma tinha escrito os 10 mandamentos, de um lado e do outro lado. Então tinham 4 lados ali. O próprio Deus havia escrito as placas e tinha gravado nela os mandamentos. Josué ouviu o povo gritando e disse a Moisés: estou ouvindo um barulho de guerra no acampamento. E Moisés disse: não parece barulho de vitória, nem um grito de derrota. O que eu estou ouvindo é gente cantando. Quando Moisés chegou perto do acampamento, viu o bezerro de ouro e o povo que estava dançando e ficou furioso. Ali, ao pé do monte, ele jogou no chão as placas de pedra que estava carregando e as quebrou. Meus irmãos, essa história é uma história incrível. Poucas pessoas puderam ter uma intimidade tão grande com Deus, um relacionamento tão grande com Deus, ao ponto de encontrar com Deus pessoalmente, face a face. Essa história de Êxodo nos mostra que Moisés, ele subiu ao monte e ele ficou no monte durante 40 dias. Desses 40 dias ele ficou sem comer e também sem beber. A Bíblia nos fala que ele não comeu pão e que ele não bebeu água. Você pensa 40 dias você ficar sem comer e sem beber. Eu já vi pessoas que ficou 40 dias sem comer. Sem beber, eu confesso que eu nunca vi. É muito difícil. Às vezes a gente fica algumas horas sem beber água, você já sente uma falta, o nosso corpo precisa de água. E a Bíblia fala que Moisés ficou durante esses 40 dias lá, sem beber, sem comer, tendo um relacionamento íntimo, próximo com Deus. E ali Deus passou todos os mandamentos e deu algumas orientações para que Moisés voltasse ao acampamento e distribuísse aquelas leis e também as orientações que Deus deu para ele. Só que chegando lá embaixo,
Josué, que era o parceiro dele, o braço direito dele, vocês sabem, foi Josué que tomou a terra prometida, foi Josué que foi o sucessor de Moisés. Josué falou assim, ó, estou ouvindo barulho de guerra. A gente ficou 40 dias aqui em cima, alguma coisa aconteceu. Invadiram o nosso acampamento, está tendo guerra. Só que Moisés já era um cara que conhecia a guerra. Ele já tinha experiência com isso. Ele falou assim, ó, esse barulho não é de vitória, mas esse barulho também não é de derrota. Parece que eu estou ouvindo música. E na guerra a gente não toca música, então vamos descer. Quando chegou lá, ele viu o quê? Um bezerro de ouro. Um dos mandamentos de Deus é: não adorará outros deuses. Chegou lá, ele deu de cara com um bezerro de ouro. Todo o povo que estava lá embaixo estava adorando aquele bezerro. Ou seja, ele ficou durante 40 dias e 40 noites passando fome, orando, face a face com Deus, e tudo isso por conta do povo. Quando ele volta, o povo está adorando o outro Deus. Algo completamente fora da lei de Deus. E aí a Bíblia fala o quê? Que ele ficou furioso e tacou as pedras no chão e quebrou as pedras. Vocês conseguem imaginar o preço dessas pedras? Vamos falar de um preço monetário, financeiro. Pensa quanto uma pessoa pagaria por uma pedra dessa. Muito dinheiro. Se você pega um leilão, o Neymar agora comprou o tal do NFT, né? NFT, que é uma obra de arte virtual. Pagou 6 milhões e já rendeu para ele 1.200.000. Agora pensa quanto que alguém pagaria por essas pedras. Era algo muito valioso. Moisés deve ter descido com aquelas pedras tomando o maior cuidado do mundo. E não eram pedras pequenas, porque para você escrever nas pedras ainda, não dá para você escrever pequeno. Então ele deve ter descido com muito cuidado. Se fosse eu, já teria derrubado. Igual eu falei, eu sou muito desastrado, e é verdade. Toda vez que a gente vai viajar para a cachoeira, minha esposa ela conta quantas vezes eu caio descendo. Eu caio muito. Eu teria derrubado, mas Moisés tomou muito cuidado. Aí você pensa, chegou lá no final, não foi um descuido dele, ele não tropeçou. Ele pegou as pedras e jogou no chão e quebrou. Se a gente pensar nós, cuidando de algo valioso, pensa você comprou, sei lá, um celular novo. Você comprou o último iPhone que tem, o iPhone 13, de 1 tera, pagou lá 20 mil reais. Você vai tomar o maior cuidado do mundo com ele, ou pelo menos no primeiro mês, né? Depois você já joga na cama, joga no sofá, você já acostuma com ele. Mas você toma muito cuidado com ele. Moisés foi lá, quebrou as tábuas de Deus. E eu fico pensando na cara que Deus fez para ele, né? Deus olhando lá de cima falando, quebrou, né? Jogou minha pedra no chão. Todo o trabalho que eu tive, você jogou no chão. E o valor arqueológico também, né? A gente tem um valor histórico dessas pedras. Existe uma obra de arte no Museu de Louvre, que é a Mona Lisa. Hoje a obra de arte, eu acho que mais famosa e mais cara que tem. Ficaria no chinelo, perto das duas pedras, escritas e feitas pelo próprio Deus. Pensa, ele lapidou a pedra e ele mesmo foi lá com o dedo dele e escreveu os 10 mandamentos lá, né? E se você fosse Deus, você perdoaria Moisés por conta que ele quebrou? Eu, sinceramente, meus irmãos, eu pensaria muito se eu perdoaria ou não. Mas graças a Deus que eu não sou Deus. Porque se eu fosse Deus, pode ser que muita coisa da Bíblia não teria acontecido. Por exemplo, Deus foi lá e perdoou Moisés. Falou, tá bom, Moisés, você quebrou as minhas pedras, fui eu que fiz, fui eu que escrevi, fui eu que passei os mandamentos, você quebrou. Eu vou te dar uma nova chance. E a gente vai ver mais para frente que lá em Êxodo 34, Deus chama novamente Moisés. E fala, Moisés, sobe no monte de novo. Eu vou te dar uma segunda chance. Eu vou te perdoar. Eu vou te dar uma chance de você recomeçar. E é esse o tema da nossa ministração de hoje. Recomeçar. É um recomeço. Nós começamos e muitas áreas e muitas coisas da nossa vida a gente tem que recomeçar. Mas o que a gente faz quando a gente recomeça? Ainda que existe a graça, a misericórdia, o amor de Deus para as nossas vidas, há um caminho a ser seguido. Há um trilho que obrigatoriamente, pela lei de Deus, nós precisamos passar. Não é simplesmente o perdão. Se fosse simplesmente o perdão, nós estávamos feitos. Não teríamos problema nenhum. Mas há um trilho, há um caminho, há algo que Deus preparou para nós
quando nós precisamos recomeçar. E quando a gente pensa em recomeçar, a gente pensa logo no quê? No recém-convertido. A pessoa acabou de aceitar Jesus, levantou as suas mãos, entregou sua vida para Jesus, ali ele está recomeçando a vida dele. Ele tinha uma vida onde talvez ele fazia coisas erradas, aonde talvez ele tinha alguns vícios, aonde ele tinha o total controle da sua vida, e ele fala assim, ó, a partir de agora, Deus, eu entrego minha vida ao Senhor, e eu quero recomeçar. Quando eu me converti foi assim, eu cheguei com muitos carrapichos, eu cheguei com muitos espinhos, eu entreguei minha vida para Deus, e eu falei assim, Senhor, eu preciso recomeçar. Tem coisas muito erradas na minha vida que eu preciso de mudança. Então quando a gente fala de recomeço, naturalmente a gente pensa no novo convertido. Se hoje, por acaso, alguém ainda não aceitou Jesus e aceitar, automaticamente a gente fala, é um recomeço para a vida dele. Esse é um recomeço. Só que o que a gente esquece muitas vezes é da pessoa que já é convertida. Nós caminhamos com Jesus há muito tempo, só que há certas áreas na nossa vida que a gente precisa de um recomeço. E a gente tem várias histórias na Bíblia que contam para nós sobre esse recomeço, muitos personagens que contam sobre um recomeço, pessoas que andavam, caminhavam com Deus, tinham intimidade com Deus, mas certo momento da vida ele tropeçou, caiu e precisou recomeçar. E esse, na verdade, eu acho que é o maior problema, porque se nós nos convertêssemos com um passe de mágica, tudo aquilo que a gente faz de errado sumisse, a gente estava muito tranquilo, mas infelizmente não é assim. E a gente vai abrir aqui em Gálatas, capítulo 6, verso 1, e a gente vai ver o que o apóstolo Paulo falou na carta de Gálatas. Que diz assim, meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, ou seja, se alguém for apanhado porque tropeçou, porque errou, porque escorregou, porque caiu em tentação e em pecado, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir, ou seja, é necessário uma correção para as nossas vidas. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ou seja, nós também estamos propícios a errar. Eu sempre falo isso. Quando eu estou discipulando alguém, quando eu estou conversando com alguém, eu sempre falo isso. A pessoa pode ser a pessoa mais espiritual do mundo, pode ser o melhor pastor do mundo. Se ele fica um dia sem orar, se ele fica 2 dias sem orar, ele tende a ficar sem orar mais tempo. E a gente tende a enfraquecer. Aqueles pecados que estavam adormecidos em nós, pode ser que venha à tona de novo. Pode ser que algo que lá atrás eu fazia, que hoje eu não faço mais, se eu não prestar atenção, eu volto a fazer. Quantas vezes eu já não vi pessoas que, por exemplo, pararam de fumar, ficaram 10 anos sem fumar, mas voltaram. O vício já não existia mais. A dependência química do tabaco no organismo da pessoa já não existia mais. Só que se ela fraqueja, com o tempo, ela começa, pô, mas era legal, mas era bom, me fazia bem. E aí, volta a mesma coisa. É a mesma coisa que a gente pega qualquer outro tipo de pecado. Às vezes traição, adultério, às vezes pornografia, às vezes violência, irritação. Eu sei, quando eu começo a ficar irritado é porque eu estou orando pouco. E esse é um pecado que todos os meus discipuladores já sabem. O pastor Neto é o que mais sabe. É a minha irritação. Se eu começo a ficar muito irritado, estou orando pouco. Preciso orar mais. Então a gente tem que tomar cuidado para que nós também não tropecemos no mesmo lugar do que aquelas pessoas. Eu acredito que ninguém acorda no dia falando assim, meu relacionamento com Deus, glória a Deus, está muito bom, mas hoje eu vou fazer alguma besteira para estragar esse relacionamento com Deus. Hoje eu acordei decidido que eu vou fazer alguma coisa, ou vai terminar com o meu relacionamento com Deus, ou vai me enfraquecer. Ninguém acorda assim. O pastor Gumer fala, né? O passarinho vem e pousa na nossa cabeça. O passarinho é como se fosse o pecado. A gente pode até deixar ele pousar, mas espanta. Porque se ele fizer um ninho, ali ele vai ficar. Aí é o problema, né? Então, a questão do pecado, você pode até, quase escorreguei. Escorreguei, vou falar com o meu discipulador, vou falar com o meu líder, vou falar com uma pessoa que eu conheço. Essa pessoa, ela vai te corrigir. Se alguém chegar em você e confessar um pecado, corrija com brandura. O apóstolo Paulo falou, corrige com delicadeza, não dá nele assim,
Porque senão a pessoa já está mal. Aí vai lá e foge da igreja, escapa da igreja. Ontem a gente estava conversando no meu trabalho. Pessoas que se desviaram da igreja por conta de alguma coisa, de alguma fala errada, de algum líder, alguma coisa assim, e a pessoa foge completamente da igreja. E é muito mais difícil, meus irmãos, a gente reconverter uma pessoa do que a gente converter alguém que nunca conheceu Jesus. Vocês já tentaram pregar para uma pessoa que foi machucada pela igreja? É muito difícil. O cara tem base bíblica para debater com você. Então, quando formos corrigir, corrige com brandura, com calma. Se eu fosse Deus, por exemplo, quando Moisés caiu pela primeira vez, Moisés estava lá no Egito com o faraó. O que ele fez? Ele matou um egípcio. Se você conhece a história lá, ele fala que ele matou um egípcio. Deus poderia muito bem falar assim, ó, não te perdoo. Um dos meus mandamentos é não matarás. Matou, não vou te perdoar. Só que Deus, pela sua misericórdia, falou assim, ok, vou te perdoar. E ainda eu vou te usar para libertar o povo da escravidão. Só que é o seguinte, pega o povo, sai daí e você vai peregrinar. O que vai acontecer é por minha conta. Moisés fez, subiu ao monte, desceu, quebrou as tábuas. Deus poderia muito bem falar assim, ó, a primeira vez eu perdoo. A segunda vez, meu amigo, já era para você. Acabou para você. Assim como, por exemplo, ele poderia ter falado a mesma coisa para Arão. Arão era o irmão de Moisés. Quando Moisés desceu com Josué, chegou, deu de cara com um bezerro de ouro. Quem tinha feito o bezerro de ouro? Arão, o irmão de Moisés. O cara que era o mesmo sangue dele, que caminhava com ele, que foi criado com ele, que viu tudo o que aconteceu, foi o cara que fez o bezerro de ouro. Por conta dessa irritação, por conta da irritação que Arão fez Moisés passar, Moisés foi lá e quebrou a tábua. Então Deus podia falar assim, ó, foi você, Arão, o responsável, não vou te perdoar. Só que Deus perdoou. Deus perdoou e ainda levantou Arão como chefe ministerial. Arão ainda foi um homem muito importante. Outros personagens, a gente pode pegar Davi, Adão. Até hoje a gente fala, né? Quero encontrar com Adão. As mulheres falam, quero encontrar com Eva. Se não fosse a Eva, não ia ter dor na hora de parir o filho. Então, muitas pessoas caíram, tropeçaram e Deus perdoou. Mas esse daqui não é o nosso foco, né? Falar sobre quem Deus perdoou. Vamos falar sobre recomeço. E eu falei para vocês, Deus perdoou Moisés e o chamou de volta. Falou, Moisés, sobe de novo no monte. Vamos começar de novo. Então abre comigo aí em Êxodo 34. Vamos ver o que aconteceu. Êxodo 34, nós vamos ler aqui a partir do verso 1 ao 5. Diz assim: o Senhor Deus disse a Moisés: corte 2 placas de pedra iguais àquelas que você quebrou, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras. Amanhã cedo esteja pronto para subir o monte Sinai, a fim de se encontrar comigo ali no alto do monte. Ninguém deverá subir com você, nem deverá estar em qualquer parte do monte. As ovelhas, as cabras, o gado não deverão ficar pastoreando perto do monte. É tipo aquela frase que a nossa mãe falava quando a gente era pequeno: lá em casa a gente conversa. Porque lá em casa a gente conversa, não vai ter ninguém perto. Não vou te chamar a atenção perto dos seus amigos. Lá em casa não vai ter ninguém perto. E aí ele continua falando assim: então Moisés cortou outras 2 placas de pedra, igual às primeiras. E no dia seguinte, como o Senhor havia ordenado, ele se levantou bem cedo e subiu o monte Sinai, levando consigo as 2 placas. O Senhor desceu numa nuvem, ficou ali com Moisés e disse qual era o seu nome, isto é, o Senhor. Vocês repararam que aqui a história mudou um pouco. Na primeira passagem, Moisés ele tinha descido com as pedras. Aqui ele também subiu. Ele também subiu com as pedras aqui. Deus claramente culpa Moisés pelas pedras quebradas. Ele fala: façam outras pedras iguais àquelas, igual às que você quebrou. Então, Deus já tira a culpa de qualquer outra pessoa. Não foi Arão,
não foi o povo, não foi o bezerro de ouro, foi você que quebrou as minhas tábuas. Então, claramente, Deus descreve isso e fala assim: eu vou te dar uma nova oportunidade. Mas você reconhece que você errou? Você sabe que foi você que errou? E aqui a gente vai falar de três princípios para o recomeço. O primeiro princípio é reconhecer o erro. Você já ouviu as pessoas falando assim, ó, o importante é que você sabe que você está errado. O importante é você saber que você está no caminho errado. Você já reconheceu, é o primeiro passo. Reconheceu que está errado é o primeiro passo. Reconheceu que está fazendo isso é o primeiro passo. Então Moisés reconheceu. Deus não faz nada na vida de ninguém se a pessoa não reconhecer. Deus não é invasivo. Deus não vai chegar para o Jimmy e falar assim, ó Jimmy, você está fazendo isso daqui errado. Eu vou lá e vou arrancar de você. Não, Deus não vai fazer isso. Se eu que estou errado não levantar a minha mão e falar assim, Senhor, eu reconheço que eu estou errado. Eu sei que eu errei. Deus não vai fazer nenhuma transformação na minha vida. Se eu não tivesse reconhecido Jesus, eu não conheceria as Escrituras. Não saberia dessa importância. Depois que eu reconheci Jesus, irmãos, eu ainda fiquei num caminho árduo, muito tempo para me livrar de muitas coisas. Ainda hoje eu luto com muitas coisas que é da nossa carne. Eu dei o exemplo do cigarro. Eu fiquei 1 ano fumando ainda depois que eu me converti. Eu me batizei e eu ainda fumava. Mas toda vez que eu fumava, eu falava assim, Senhor, eu sei que eu preciso largar esse cigarro, me ajuda. Até o dia que Deus libertou eu e a minha esposa no mesmo dia. No mesmo dia, a gente parou de fumar no mesmo dia, no mesmo instante. Porque nós reconhecemos isso. Eu sei que eu estou errado, Senhor. Eu preciso de uma ajuda do Senhor. Eu preciso da sua mão. Em Marcos capítulo 2 fala que Jesus ele é como médico e veio para os doentes. Jesus é o médico. Os doentes somos nós. Jesus fala em Marcos capítulo 2, 17, que ele não veio para salvar quem é são. Que ele não veio para salvar aqueles que não são doentes. Ele veio para os doentes. O problema é que não existe gente sã. Não existe gente que não esteja doente. Não existe ninguém que não tenha pecado. A Bíblia é clara quando fala isso. Jesus até falou numa passagem muito famosa que nós conhecemos. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra nessa prostituta. Então todos nós temos pecados. Nós precisamos de Jesus para nos corrigir. Nós precisamos então reconhecer o nosso erro, entregar nas mãos de Jesus e falar, Senhor, me trata, me cura, Senhor, eu preciso do Senhor. O problema é que muitas vezes é da nossa natureza a gente querer culpar os outros. É da nossa natureza. É muito difícil a gente assumir o erro, falar assim, realmente fui eu. Quem é casado aqui? Quase todo mundo é casado aqui. Quando acontece alguma discussão, alguma desavença na sua casa, quem está errado? É o outro. Não sou eu que cheguei em casa estressado, cansado, que descontei na minha esposa. É minha esposa que não me entendeu porque eu estava cansado e irritado. A mesma coisa é o contrário. É sempre o marido que está errado. É o marido que deixa a toalha na cama. É o marido que aperta a pasta de dente no meio. É sempre o outro. É nosso natural ser assim. Quando a gente pega lá no começo, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, Adão e Eva. Quando Deus chega para Adão e fala assim, o que você fez, Adão? Automaticamente ele já culpa duas pessoas, sem pensar. A mulher que tu me deste. Foi você que me deu. Para começar, se você não tivesse me dado, nada disso teria acontecido. A culpa é sua. E depois a culpa é dela. Porque foi ela que me deu o fruto. Se ela não estivesse aqui, eu também não teria comido esse fruto. Eu sabia que era proibido, estava na cara, você falou para mim. Já culpa de cara duas pessoas. E aí Deus vai para Eva. Eva, o que você fez? Foi a cobra. Diabo. Miserável. Já joga a culpa logo no diabo. Eu preguei algumas mensagens atrás que nem sempre a culpa é do diabo. Aquilo que a gente faz nem sempre. Tem coisa que a gente faz que o diabo fala assim, rapaz. Então nem sempre a culpa é dele. Só que a gente tende a jogar a culpa sempre nas outras pessoas. Moisés, quando ele não entrou na terra prometida, vocês sabem que Moisés passou por tudo isso, chegou na porta da terra prometida e Deus falou, não vai entrar não. Manda Josué, ele lidera a tribo
e ele vai entrar. Você, Moisés, pode voltar lá para cima que lá você vai morrer. Então Moisés passou por tudo isso. Quando ele foi entrar, que Deus falou assim, ó, você não vai entrar, porque eu mandei você fazer uma coisa e você fez outra. Moisés deu uma porrada na pedra para sair água lá, desobedeceu a ordem de Deus. Moisés falou o quê? Foi por conta de vocês que eu não pude entrar. Foi por conta do povo. Vocês me tiraram do sério. Vocês me irritaram e por conta disso eu agi errado, contra a vontade de Deus, e não posso entrar na terra prometida. Ele não fala assim, ó, eu me irritei, eu perdi a cabeça, eu dei uma porrada na pedra, eu fiz errado. Não. Automaticamente ele já joga a culpa para os outros. Então nós precisamos aprender a assumir as nossas culpas. Muitas coisas que nós fazemos, e eu digo, a grande maioria das coisas é culpa nossa. É culpa minha. É culpa minha. Recentemente, tive um exemplo no meu trabalho lá, eu até postei, quem me segue lá no Instagram viu. Eu postei assim, quando você faz alguma coisa errada no seu trabalho, o que você faz? Alternativa A, eu não sossego enquanto eu não resolvo. Alternativa B, erros acontecem, eu fico tranquilo. Eu fiz uma besteira muito grande no meu trabalho e eu perdi não um, não dois, mas 3 clientes importantes. Todos os clientes são importantes, mas esses eram muito importantes. E aí eu chamei os barbeiros, os meus funcionários, sentei com eles e falei assim, ó, eu errei. Eu errei e cada um de vocês perdeu um cliente importante. Você perdeu um e você perdeu um. A culpa não foi de ninguém, a culpa foi minha. Eu fiz isso, isso e isso. Errei. O que a gente pode fazer para consertar isso? Na hora, os 3 olhou e falou assim, acontece, Sam, fica tranquilo. Pô, é um cliente só, a gente tem um monte. Não, cara. Eu não aceito. Porque quando eu erro, eu fico muito mal. Só que eu assumi a culpa. Falei, o que a gente pode fazer para isso? Na hora eu peguei o telefone e comecei a ligar para um monte de cliente. Vagou horário, você quer vir? Vagou horário, você quer vir? Eu consegui repor a vaga de 2. Consegui trazer 2 e um ficou sem atender um cliente dele lá. Mas eu assumi essa culpa. No final do dia, eu liguei para esses clientes e falei assim, ó, me perdoa. Fui eu que errei. Esse dia até o William tinha ido lá. O William fez parte do meu erro. Porque eu mandei uma mensagem para o William confirmando o horário dele e eu mandei a mesma mensagem para o cliente. Só que o cliente era meio-dia e o William era às 9. Eu esqueci de trocar o horário. Aí eu marquei 2 clientes no mesmo horário. O William estava lá nesse dia que aconteceu isso daí. E aí eu liguei para cada um, falei assim, ó, me perdoa, eu errei. Errei, a culpa foi minha, não foi de vocês, não foi sistema, não foi nada, errei. Desses 3, um eu consegui recuperar, graças a Deus. Foi lá com a gente ontem. Mas por quê? Porque eu assumi o erro. Se eu tivesse falado assim, ó, aconteceu alguma coisa, não foi você que errou. Ah, você devia saber que seu horário era meio-dia, não era às 9. Você devia ter me avisado. E nem esse um cliente eu teria recuperado, irmão. Então a importância de a gente assumir isso daí e a gente tentar consertar as coisas. Uma outra coisa, o erro de Moisés não foi só quebrar as pedras. Não foi só o ponto-chave, a explosão dele jogar as pedras no chão. Ele ficou durante 40 dias. Já está no horário? Ele ficou tinha mais 2 horas ainda. Durante 40 dias ele ficou ouvindo orientação de Deus. Primeiro mandamento, segundo mandamento, terceiro mandamento, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro. 40 dias. Moisés tinha uma missão. Moisés tinha que descer, passar os 10 mandamentos para o povo e ensinar aquele povo. Só que Moisés não fez isso, ele quebrou. Quantas vezes Deus não fala assim, ó, você tem um propósito, você tem uma missão, você tem um chamado. Sabe qual é seu ministério? Seu ministério é esse daqui. Aí você pergunta para a pessoa, fala, mas você está exercendo o seu ministério? Não, não consigo. Por quê? Ah, porque o pastor não me dá oportunidade. Ah, porque o meu líder não me enxerga. Ah, porque as circunstâncias levam... Está jogando a culpa nos outros, meus irmãos. Por exemplo, a Paz Church sempre teve alguns caminhos a ser percorrido antes de você chegar aqui e pregar, por exemplo, antes de você subir no louvor e você tocar, por exemplo. Uma delas, na época que eu entrei, era ser líder de uma célula, certo? Quando eu entrei e toquei pela primeira vez, Deus já tinha me avisado lá atrás, você vai fazer parte do ministério de louvor.
Eu cheguei aqui, eu não era líder de célula. E eu comecei a fazer parte do ministério de louvor. Quando o pastor Neto me convidou pela primeira vez a pregar, você precisava e você precisa ser supervisor. Você precisa ter uma rede de células debaixo de você, discípulos. Quando eu preguei a primeira vez, eu era líder em treinamento de uma célula. Então, nós não podemos culpar as outras pessoas se a gente não está indo atrás do nosso chamado, aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, primeiro passo, reconhecer, o primeiro princípio. Segundo princípio, vou acelerar aqui para a gente terminar no tempo. Aceitar as consequências. Lembra que eu falei que existe um trilho a ser percorrido? O primeiro, a gente reconhece o nosso erro. O segundo, existem consequências. O rei Davi, quando ele pecou, o que ele fez? Primeiro ele matou um soldado chamado Urias. O soldado estava na linha de frente dele e ele queria o quê? A esposa de Urias. Ele viu Batseba lá de cima, desejou ela, o desejo penetrou no coração e ele falou assim, eu vou matar o marido dela para que eu possa ter ela. Matou Urias. Depois ele teve a Batseba. E aí o que aconteceu? Ele se arrependeu, ele assumiu o erro. Eu sei que eu errei. E aí teve um profeta chamado Natã. Natã chegou até ele e falou assim, Deus me avisou que ele te perdoa. Nessa hora eu fico imaginando Davi quase soltando um glória a Deus. Glória a Deus. Mas sabe quando o pregador fala assim, segura o glória, dá aquela engasgada? Natã deve ter falado isso para ele. Segura o glória, Deus te perdoa. Só que vai haver consequências. E há uma passagem na Bíblia que Natã fala assim, a espada que tu usaste contra Urias vai permanecer na sua casa durante o resto da sua vida, e aquilo que você fez no escuro vai ser feito com você à luz do dia. Depois de mais ou menos 11 anos, não tem o tempo exato na Bíblia, mas estudiosos dizem que é mais ou menos 11 anos, uma pessoa foi lá e montou um acampamento de frente com o palácio, e possuiu todas as concubinas de Davi. Davi deve ter pensado assim, já faz 11 anos, 10 anos, acho que Deus esqueceu disso daí, acho que não vai ter mais nada, não sofri nada, não aconteceu nada com as minhas esposas, então acho que Deus esqueceu. Mas depois de 11 anos, Davi começou a sofrer as consequências dos erros que ele teve lá atrás. Então muita coisa que acontece em nossa vida são consequências dos erros que nós tivemos. Quando Deus chamou Moisés para subir no monte, ele falou assim, pode subir, mas primeiro, as tábuas que você quebrou, que eram minhas, você vai fazer. Lá atrás, em Êxodo 32, foi Deus que fez. A Bíblia fala que Deus fez as pedras, Deus escreveu e Moisés desceu com as pedras. Êxodo 34, Deus fala assim, faça as pedras, suba com ela e lá em cima você vai ficar mais 40 dias sem comer, sem beber, de face comigo. Ficar 40 dias já é difícil, ficar 80 dias é muito mais difícil. Claro que não foram sequenciais esses 80 dias, mas é muito mais difícil. Então ele teve uma consequência dos erros dele. Você imagina, subir no Monte Sinai, se você pesquisar o Monte Sinai, ele é muito grande. E até uma pregação do Luciano Subirá brinca, fala assim, eu acredito que Moisés ficou 40 dias lá em cima descansando, porque é muito longe para você subir. É muito alto para você subir. E aí Moisés foi, levou as pedras com ele, Deus deu a oportunidade e ele teve que assumir as consequências de subir, carregar e refazer. Zaqueu, vocês conhecem a história de Zaqueu? Como Zaqueu quero subir. Zaqueu chamou Jesus para a casa dele. E Zaqueu falou assim, Senhor, eu quero me redimir de tudo o que eu fiz. Eu quero me redimir de tudo o que eu fiz. Antes disso, deixa eu só falar uma coisa aqui. Do que Moisés subiu lá. Depois, em Êxodo mesmo, um pouco mais para frente, fala que Moisés subiu, levou as pedras. Deus falou que ele ia escrever. Só que chegou lá no final, Deus falou os 40 dias e falou para ele assim, agora escreve você. Deus falou para ele fazer as pedras, subir com as pedras, mas Deus não falou assim, leva alguma coisa para você escrever. Pensa para você escrever numa pedra. Você tem que ter alguma coisa para você ir cortando a pedra assim. Então lá no final, Deus falou assim, agora escreve aí tudo que eu te falei. Escreve tudo que eu falei, volta e ensina o povo sobre os 10 mandamentos. E ele teve que fazer exatamente isso. E vamos falar do terceiro passo aqui, já para eu entrar na história de Zaqueu. Terceiro princípio, restituir. Restituir.
Primeiro, reconhecer o erro. Segundo, aceitar consequências. Terceiro, restituir. Zaqueu, quando chamou Jesus, eu já quero pedir para a equipe de louvor se puder subir aqui. Quando Zaqueu chamou Jesus, ele falou assim: Senhor, eu sei que eu errei. Eu sei que muita coisa que eu fiz foi errada. E eu quero dizer o seguinte para o Senhor: metade de tudo que eu tenho, eu vou doar para os necessitados. Isso é restituição. Metade de tudo que eu tenho, eu vou doar para os necessitados. E digo mais, Senhor, se há algo que eu fiz para alguma pessoa, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu era cobrador de impostos. Os judeus tinham um ódio mortal de cobrador de impostos. Porque cobrador de impostos, eles ganhavam dinheiro extorquindo as pessoas. A função deles era roubar pessoas. Os impostos que os judeus tinham que pagar eram altíssimos. E os cobradores estavam lá na porta. E eles tinham que pagar, porque senão eles não conseguiam sobreviver, não conseguiam trabalhar. E Zaqueu era um desses cobradores de impostos. Quando ele falou assim: eu vou restituir, se eu roubei alguém, 4 vezes mais, Jesus falou assim: opa, esse cara me chamou, eu vim até a casa dele, ele reconheceu que estava errado. Ele se arrependeu, ele chamou para si a culpa dele. Ele está disposto a assumir as consequências de tudo que vai acontecer com ele. Ele vai perder terra, ele vai perder bens, ele vai perder o emprego, pode ser que ele perca a vida dele. Ele está disposto a assumir as consequências. E ele está falando para mim que ele vai restituir. Ele cumpriu os 3 princípios. Quando Zaqueu fala que vai restituir, na hora, a última palavra que Jesus fala para ele é: hoje chegou salvação em sua casa. Hoje chegou salvação em sua casa. Meus irmãos, quando a gente erra, quando a gente peca, é natural. Nós somos carne, nós somos sangue, nós temos sentimentos, nós erramos todos os dias. Não tem um dia sequer que eu acorde e eu não erre. Todos os dias. E eu tenho que recomeçar todos os dias. A melhor parte seria se a gente não pecasse, porque a gente não ia ter que assumir as consequências. A gente ia viver uma vida santa com Jesus, e seria maravilhoso, mas infelizmente não é assim. Só existiu um santo nessa terra, e foi Jesus. As consequências que nós vamos ter que aturar, elas podem ser evitadas se a gente errar menos, se a gente pecar menos. Mas quando a gente pecar, tenhamos a consciência de assumir o nosso erro, de tratar esse erro como algo que dá para restituir. E restitua alguém. Lembre de alguém que talvez você fez algo, peça perdão. Talvez tenha consequências. Talvez tenha consequências. Talvez essa pessoa nem te perdoe. Talvez essa pessoa continue de cara virada para você. Você vai ter que assumir as consequências. Talvez você fez algo de errado para o seu colega de trabalho, para o seu amigo, para a sua esposa, para o seu marido. Talvez tenha consequências. Assuma as consequências. Lá na frente vai valer a pena. Eu queria pedir para você se colocar de pé neste momento. Enquanto o louvor toca, eu vou fazer uma oração. E se o Espírito Santo levar até a sua mente alguém que você talvez machucou, algum erro que você teve, algum tropeço que você teve, talvez algum discípulo que você teve, algum discipulador, algum líder, que nesse momento você possa reconhecer o seu erro. Peça perdão primeiro a Deus e depois, se for necessário, a pessoa. O Senhor é santo, Deus. Nosso amigo Santo Espírito, o Senhor é maravilhoso, Pai. venha aquecer os corações, vem com cura e todo
fazer quando Ele vem aqui. Jesus está aqui nessa manhã. Mais que ser bem-vindo, Seja bem-vindo, Espírito. nós te desejamos outra vez Nós te desejamos todos os dias. aqui. Espírito Santo, nesse momento, que o Senhor possa sondar os nossos corações, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, trazer à nossa mente atitudes erradas, Senhor. Ações que nós tivemos contra a Sua vontade, Senhor. Que o Senhor possa nos cobrir com o Seu amor, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados. Dê-nos força, Senhor, para que nós possamos assumir as consequências. Que nós possamos restituir se há alguém, Senhor, que nós erramos. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa tratar os nossos corações. Que nós possamos ter um entendimento de recomeçar. Recomeçar todos os dias. Aonde nós erramos, Senhor. Que o Senhor possa nos dar força, nos dar graça, Senhor. Enche-nos com a Sua presença, Pai. Enche-nos com a Sua presença, Senhor. Enche-nos com a Sua presença, Senhor. Com seu olho venha nos ungir, e com seu fogo vem nos batizar. E o que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia. Antes de encerrar, eu queria fazer uma pergunta. Se há alguém entre nós que ainda não reconheceu Jesus como seu Senhor e seu Salvador, ou talvez um dia já até reconheceu, mas tem se afastado dos caminhos dele, talvez Deus te trouxe aqui hoje para reconstruir, recomeçar a caminhada com Ele. Se há alguém hoje nessa condição que gostaria de aceitar Jesus, levanta a sua mão no seu lugar que eu quero orar por você. Se há alguém aqui hoje que gostaria de voltar aos caminhos do Senhor, levanta a sua mão que eu quero orar por você. Aleluia, Jesus. Eu vou entender que todos que estão aqui já fizeram essa importante decisão de reconhecer Jesus. E só mais um recado antes de finalizar. Para os nossos convidados de hoje, não se esqueçam, tem um café preparado especialmente para vocês ali. Agora no final do culto nós queremos conhecer mais vocês. Estenda suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, o amor e a consolação do doce Espírito possa te acompanhar hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, um minutinho só, não vão embora. Queria chamar aqui as discípulas da pastora Carla, a Bel, a Jo, a Anice. A Bel vai dar uma palavra para o pastor. Amém. Glória a Deus. Hoje é o dia da Carla e eu vim pensando em coisas que eu poderia dizer sobre esse dia. A gente já está aí há uns 10 mais, né, Carla? E eu queria nesse dia, assim, agradecer a Deus pela sua vida, dizer para essa igreja que nesse relacionamento aqui de discipulado, o amor sempre venceu, né? Nós já passamos diversas situações, como todo relacionamento, nem tudo são flores, mas eu creio que a gente tem escolhido a melhor parte. E o que eu posso dizer é que
nesse tempo todo eu estive com uma pessoa que nunca teve nenhuma intenção nessa igreja a não ser servir a Deus. E eu louvo a Jesus por isso, porque eu posso presenciar muito de perto o seu caráter, a sua palavra, a sua conduta com a igreja e com a família. E eu me alegro com você nesse dia. E queria dizer aqui perante essa igreja que é um presente de Deus poder aprender esse tempo com você. Te pedir perdão, porque eu sou uma ovelhinha punk. Mas Deus tem me ajudado. Muito obrigada, Carla. Feliz aniversário. Vou deixar vocês falarem também. Vergonha. De fato, eu não tenho palavras de verdade para agradecer pela vida da pastora. Nós temos visto assim a fidelidade do Senhor todo o tempo sobre a casa dela, sobre ela, sobre a geração dela. Então, nesse momento, o que eu posso fazer é orar e agradecer, engrandecer o nome do Senhor, porque a fidelidade do Senhor tem sido abundante sobre a vida dela. Pai, Senhor, eu te agradeço e te louvo pela vida da Carla. Senhor, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor escolheu aqui, Senhor, a melhor pessoa, Paizinho, ali para estar conduzindo esse ministério. Senhor, eu te agradeço e te louvo, Senhor, porque nós temos visto que a capacitação, ó Deus, tem vindo do Senhor, Pai. Muito obrigada, Senhor, por essa pessoa tão preciosa que o Senhor colocou nas nossas vidas, cuidadosa, Senhor, e fiel ao Senhor, Pai. Muito obrigada, Senhor. Pessoal, eu sou tão feliz assim, porque realmente a vida da Carla assim tem assim atingido a minha família. Tenho aprendido tanto com essa pessoa tão preciosa, sabe? Então, eu tenho visto assim a fidelidade do Senhor sobre as nossas vidas também, tanto pela vida da Bel, da Dalet e da Nícia, assim, essa unção assim tem transbordado na vida da igreja. Muito obrigada. Presente. Não vou fazer discurso, tá, gente? Mas eu sou, assim, muito grata a Deus pelo privilégio, pela honra de servir. Eu hoje de manhã orei ao Senhor e agradeci isso. Senhor, o presente que eu desejo é que todos os dias que o Senhor tem escrito para mim, eu possa te servir de alguma maneira. E com graça, com amor, com sabedoria, na vida de cada pessoa que o Senhor colocar na minha frente e na tua igreja. Essa é a minha oração todos os dias. E eu quero declarar isso sobre a vida de cada um aqui, sobre a vida de cada mulher, cada esposa, cada mãe, cada futura mãe aqui, em nome de Jesus, quero declarar isso. E para mim tem sido um privilégio, uma honra servir essas mulheres aqui. A Dalet não pôde estar aqui. Eu tenho aprendido tanto com elas, tanto. Eu não sou a mesma pessoa, eu sou uma pessoa muito melhor hoje, porque eu tenho desfrutado de Jesus na vida de cada uma delas, na vida da Bel, da Jo, da Nice, da Dalet e de cada um de vocês. Duas palavras que o Senhor falou comigo essa manhã, que eu quero deixar que o Espírito Santo coloque como revelação no coração de cada um aqui. Temam ao Senhor. Temam ao Senhor. A diferença daqueles que amam ao Senhor, que servem ao Senhor, é o temor. A diferença da igreja aqui na terra é o temor ao Senhor. O mundo está da maneira que está, porque eles não temem ao Senhor, mas eles conhecerão o temor do Senhor e o amor do Senhor através das nossas vidas como igreja, como famílias fundamentadas na palavra do Senhor. Temam ao Senhor e perseverem. Essa é a palavra para os nossos dias. Perseverem até que Ele venha. Em nome de Jesus. Muito obrigada por cada um de vocês. Vocês são um presente do Senhor na minha vida. Obrigada. O irmão do parabéns ali.
Glória a Deus, em oficial isso aí, né? Vamos lá, gente. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos e parabéns, parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Aleluia.